Agora sim, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Depois de realizarmos 2 testes, agora vamos de fato iniciar o nosso tempo com o Senhor. E convido para que você vá entrando na nossa live, convidando amigos, amigas, irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vinda, Sheila Oliveira. Deus abençoe sua vida. Já está conectada conosco. Deus te abençoe muito, Sheila. Você, o seu esposo, seus filhos, toda a sua família preciosa. Graça e paz. Eudismar Luiz também entrou. Boa noite, Eudismar. Graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua esposa, seu filho Miqueias. Deus fortaleça cada vez mais. Boa noite. Quinta-feira, né? Feriado. Teve um tempo precioso aí com a sua família. E agora iremos meditar na palavra do Senhor. Hoje é culto de oração, iremos orar. Orar por você que já está conectado. Orar pela nossa igreja presbiteriana em Boa Esperança. Orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, por esse tempo de crise, adversidade, por esse tempo difícil que todos nós estamos passando. Mas a boa notícia é que o Deus que criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Ele cuida de todas as coisas e principalmente dos seus filhos, principalmente dos seus escolhidos, aqueles que foram adotados por causa da pessoa de Jesus. Vamos chegando, convide aí mais pessoas, amigos, amigas. Nós vamos fazer uma oração inicial agora, enquanto você vai compartilhando o seu pedido de oração, enquanto você vai orando aí também na sua casa, onde você estiver, que você possa orar ao Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, neste início nós queremos louvar o Teu nome. Nós queremos louvar o Teu nome porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é maior do que toda situação que nós estamos passando. O Senhor é maior do que todas as adversidades que nós já enfrentamos até o dia de hoje. E quando nós oramos sim pela nossa situação, oraremos sim pelas adversidades do tempo presente, mas a nossa oração também, Jesus, tem que transcender todos esses momentos e exaltar o Teu santo nome, engrandecer o Teu santo nome, e é isso que nós fazemos agora. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor Jesus por ter morrido no nosso lugar. Bendito seja o Senhor
porque junto com Deus Pai, Deus Espírito, criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. O Senhor tem olhado por nós nesse tempo difícil que nós estamos enfrentando. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. Obrigado porque mesmo num cenário como esse, nós podemos nos alegrar no Senhor. Podemos nos alegrar com aquilo que o Senhor tem feito por nós, por aquilo que o Senhor é para nós. Por isso eu peço, Deus, ser com a vida de todos que estão conectados aqui nesta noite. Ser com a vida, Jesus, de cada um, cada coração, cada família, cada pessoa envolvida, conectada, onde tem aberto o seu coração para receber da tua palavra, para experimentar da tua presença. Deus abençoe, Pai, a vida de cada um. Abençoe, Jesus, a família de cada um. Abençoe-nos, ó Deus, porque a tua palavra diz que quando o Senhor nos abençoar, os confins da terra temerão o teu nome. Que realmente, Deus, os confins da terra possam temer o teu nome, porque a tua bênção chegou até nós, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Abençoe o teu povo, fortalece o teu povo, agracie o teu povo, derrama graça e misericórdia sobre a vida do teu povo. Nós oramos porque cremos que o Senhor muda o nosso coração, a nossa história. O Senhor Deus muda o contexto no qual estamos inseridos quando nós clamamos a Ti, quando nós oramos para o Senhor. Muitas vezes nós queremos respostas, mas a nossa única resposta está no Senhor. E a resposta que o nosso coração deseja nesta noite, a resposta que o nosso coração precisa nesta noite, é que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Abençoa-nos, ó Deus. Derrama graça, misericórdia, paz, compaixão sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Nós oramos no nome santo e precioso do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito bem. Nessa leitura inicial, eu quero ler para vocês o Salmo de número 27. Apenas alguns versículos do Salmo de número 27. E eu inicio fazendo a leitura do Salmo 27, versículo 1. E diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Agora os versos de número 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor.
Eu não sei se você já teve uma experiência de medo. Eu não sei se você já foi vítima do pânico noturno. Não sei se você já teve aquela experiência de sentir medo de algum animal. Talvez você já teve a experiência de sentir medo por perder um emprego, por perder aquilo que te traz segurança. Talvez nesses últimos dias e até meses, o sentimento que tem se alojado no seu coração é o sentimento de medo. Medo de um fracasso na economia, e talvez você, como empresário, sabe muito bem o que é sentir medo quando a economia dá uma caída. Talvez o seu coração tenha sido a habitação do medo, simplesmente por pensar na possibilidade de ser vítima do Covid-19. Talvez o seu coração tenha sido a casa do medo, pelo simples fato de alguém da sua família ser acometido com essa doença. E talvez você tenha sofrido. Tem sofrido porque o seu coração tem se amedrontado diante dessas experiências citadas. O salmista, passando por um momento de perseguição, por um momento onde o seu coração podia sentir medo, ele faz uma oração. Ele compõe um salmo, que é o Salmo 27, que eu acabei de ler para vocês. E ele inicia sua oração dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A pergunta que eu quero fazer para você, nesse momento introdutório de palavra, é: de quem é o Senhor para você? Quem é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, para você? E talvez no momento de medo, a gente precisa resgatar quem Deus é para nós, aquilo que nós professamos com os nossos lábios, de quem Deus é, aquilo que a palavra do Senhor fala acerca de quem Deus é. E pegando carona no Salmo de número 27, o salmista vai dizer para nós que o Senhor era a luz dele. O Senhor era alguém que não deixava-o perdido na escuridão, nas trevas, mas o Senhor era a luz do salmista. E ele diz também que o Senhor era a salvação dele. A salvação dos inimigos, a salvação dele mesmo, pois como ser humano ele era pecador, assim como todos nós somos pecadores. Mas ele diz que o Senhor também era a fortaleza da vida dele. E ele diz no verso de número 2, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Como eu já disse, o salmista estava sendo perseguido. Estava sendo perseguido pelos seus inimigos. E talvez por um momento o coração dele foi a habitação do medo. E talvez o medo tenha ocupado o seu coração nesses últimos dias. Medo da economia, medo
de você ou de alguém da sua família ser vítima do Covid-19, medo daquilo que pode acontecer conosco daqui 2, 3 semanas. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é a nossa fortaleza. O salmista traz a ideia de um lugar onde os inimigos não poderiam entrar para saquear a sua vida, para ceifar a sua vida. Isto é, ele traz a ideia de que mesmo diante dos nossos adversários, mesmo diante das situações contrárias contra a nossa vida, mesmo diante desse cenário de adversidade, o Senhor é esse lugar seguro. O Senhor é esse lugar que é considerado como fortaleza. Eu sei que o lugar mais seguro para nós contra o Covid-19 é na nossa casa, no nosso lar, fazendo prática do isolamento, do confinamento. Mas tem um lugar que ainda é mais seguro do que a nossa casa. Esse lugar é a nossa fortaleza, e o Senhor é a nossa fortaleza. Não estou dizendo que a gente tem que sair irresponsavelmente, mas eu estou dizendo que o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso lugar seguro. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o bem maior que nós possuímos. Quem é Deus para você? Para o salmista, Deus se encaixava nessas características: fortaleza, refúgio, socorro e outras características. E será que Deus se encaixa nessas características para você? Eu quero orar. Eu quero fazer mais uma oração. E nesta oração eu quero colocar a sua vida, você que está conectado nesta noite. E eu quero te convidar também para que você ore, para que você faça como o salmista, que orou este salmo de número 27. Mas que você possa fazer a sua oração dizendo: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu porto seguro, por isso eu não temerei, nada atemorizará o meu coração. E como foi lido nos 2 versos finais do Salmo de número 27, espera pelo Senhor, confia no Senhor, fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor. Vamos fazer esta oração introdutória. Senhor Deus, eu quero pedir pelos meus irmãos e irmãs que estão conectados nesta noite, que eles tenham uma convicção de quem o Senhor é para eles. E a convicção nasce no nosso coração quando nós lemos a Tua palavra. E no Salmo de número 27, foi colocado no nosso coração nesta noite que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. Em outros salmos dizem que o Senhor é a nossa rocha, de que o Senhor é o nosso socorro. E nós queremos responder que o Senhor é tudo isso e muito mais para o nosso coração. Por isso que diante do medo, por isso que diante da ansiedade, por isso que diante das adversidades que estamos enfrentando, por isso que diante da dor que acomete o nosso coração, por isso que diante do medo que apavora o nosso ser, nós queremos dizer, Deus, que o nosso porto seguro é o Senhor.
Nós queremos dizer, ó Deus, que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa esperança, e é por isso que nós confiamos em Ti. E quando nós confiamos em Ti, nós esperamos pelo Senhor. Deus abençoe a vida desses irmãos e irmãs que estão conectados nesta noite. Todos aqueles que já entraram e já saíram, mas aqueles que estão conectados ainda, aqueles que vão conectar, que todos sintam, Deus, o Teu abraço, que todos sintam o Teu amor, a Tua graça, a Tua compaixão e a fortaleza que Tu és. Pai, em nome de Jesus, oramos também pela nossa igreja presbiteriana em Boa Esperança, que a Tua igreja continue sendo amparada pelo Senhor, que a Tua igreja continue sendo assistida pelo Senhor, que a misericórdia e bondade do Senhor possam acompanhar a Tua igreja, a Tua noiva. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão com medo, que o Senhor coloque confiança, aqueles que estão inseguros, que o Senhor, Deus, seja segurança, aqueles que estão enfermos, ó Deus, sejam por quais enfermidades forem, que o Senhor seja a cura dessas pessoas, que o Senhor, Deus, possa agir na vida dos pais, dando paciência em relação à educação com os filhos neste momento de quarentena, que o Senhor, Deus, abençoe a vida dos nossos filhos, que eles possam, Deus, entender esse momento também de quarentena, de confinamento, isolamento. Pai, em nome de Jesus, abraça os nossos filhos, abraça as nossas famílias, fortaleça as nossas famílias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que as famílias da igreja em Boa Esperança continuem sendo famílias fortes, famílias agraciadas, famílias tocadas, transformadas, famílias, ó Deus, que são fortalecidas pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe os idosos da nossa igreja, eles que se encontram no grupo de risco, que eles possam, Deus, confiar sempre no Senhor, que mesmo pertencendo a esse grupo de risco, mas eles estão protegidos, guardados pelo Senhor Jesus. Pai, eu peço também pelas demais pessoas da nossa igreja, aqueles, ó Pai, que estão na linha de frente como médicos, enfermeiros, que todos sejam protegidos pelo Senhor, que todos possam provar do livramento que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, livra-os, ó Deus, livra essas pessoas, esses profissionais, livra-os, ó Pai, de qualquer doença, enfermidade, livra-os, ó Deus, de tudo aquilo que pode atingi-los. Pai, eu oro também pelos jovens, eu oro também, Deus, pelas crianças, pelos bebês da nossa igreja, que todos possam ser fortalecidos, despertados, agraciados, todos, ó Deus, de alguma forma, possam sentir, Deus, que a bondade e a misericórdia do Senhor tem os seguido todos os dias e que possam habitar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que a Tua bênção alcance cada pessoa, cada família, Deus, cada filho e filha, cada pessoa que Te pertence, que foi comprada, que foi redimida, cada pessoa, Deus, que tem servido ao Senhor. Abençoa, Jesus, cada vida e cada coração. Essa é a minha oração, no nome santo e precioso do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Meus irmãos, continue fazendo pedido de oração.
Nós já temos alguns pedidos anotados aqui. E daqui a pouco nós oraremos por esses pedidos. E vamos continuar com o nosso coração confiante no Senhor. Nós lemos na introdução o Salmo de número 27, onde o salmista nos fala que o Senhor é a luz, é a fortaleza, e começa a descrever algumas características do nosso Deus Todo-Poderoso. E ele estava passando por um momento de perseguição, onde os inimigos queriam ceifar a sua vida. E mesmo diante desse momento perigoso na vida do salmista, de perseguição, da possibilidade dele ser pego pelos seus inimigos, mas ele fez a sua oração e ele compôs esse salmo que nos alerta, nos encoraja, esse salmo que traz confiança para o nosso coração, e que você tenha essa confiança. Talvez não essa confiança do salmista, embora é uma confiança muito boa, mas nós entendemos que não existe uma confiança aprendida ou decorada, mas cada um de nós tem a forma de demonstrarmos a nossa confiança no Senhor. Então demonstre a sua confiança no Senhor nesse momento de calamidade, nesse momento de dificuldade. Além de termos a dificuldade, do Covid-19, que tem assolado várias áreas, a área da economia, a área da saúde, a área do relacionamento também, e tem afetado muitas áreas, mas que a gente, como povo de Deus, como filhos amados, agraciados, pessoas salvas em Cristo, sustentadas por causa de Cristo, que a gente não venha perder essa confiança. Que a gente possa entender sempre que o Deus que criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, governa todas as coisas. E por mais que o mal pareça triunfar, por mais que o mal seja o tema, talvez, para o seu coração no nosso Brasil, por mais que as notícias ruins tenham prevalecido nesses últimos dias, mas para o nosso coração tem uma notícia maior, mais poderosa, e uma notícia boa, de que aqueles que são do Senhor Jesus, de maneira alguma, serão lançados fora. Isto é, nós estamos nele, nós estamos nas mãos dele. E se a Bíblia diz que jamais seremos lançados fora, é porque Jesus, ele nos pega. Jesus, ele nos agarra. Jesus, ele nos ampara com a sua destra fiel. Que você possa ter confiança mesmo no Senhor. Confiança na adversidade. É exatamente no momento adverso que nós exercitamos a nossa confiança. Não deixa o medo assolar o seu coração, não. Não deixa o medo ditar a sua vida, não. Às vezes a gente tem medo de tudo, né? Esse dia eu tive uma experiência simples, onde a gente não está podendo cumprimentar as pessoas, abraçar as pessoas, e creio que nós devemos seguir as recomendações dos nossos profissionais, das nossas autoridades. Nós precisamos conscientizar, sim, mas por força do hábito, por vontade de abraçar aquela pessoa que faz um bom tempo que a gente talvez não vê. Nesse dia eu tive essa experiência. E por força do hábito, eu acabei pegando na mão e dando um abraço nessa pessoa. E
E foi um abraço tão gostoso, tão bom, né? Onde nós matamos a saudade, mas nós falamos no mesmo momento. Né? Foi algo simultâneo. Não tá podendo abraçar, não tá podendo pegar na mão. Eu falei, nossa, é verdade. Mas quando eu já me atentei, já tinha pegado na mão e abraçado. E assim, a gente tem sido impedido de tantas coisas, mas eu creio que nós não somos impedidos de nos prostrar diante do Senhor, de falar com o nosso Senhor. Nós não estamos impedidos de sentir o abraço do nosso Senhor, de sentir o tanto que o nosso Senhor nos ama, o tanto que o nosso Senhor nos encoraja com a palavra dele, com a presença dele. E esse recurso, né, da tecnologia, mesmo na distância, mas eu creio que esse abraço, através dessa conversa, desse diálogo que nós estamos tendo, fortifique-se o teu coração. Fortifique-se o teu coração em Deus. Nós somos o povo escolhido dele. E anotou alguns pedidos. Então a Rosana pede oração para sua sobrinha, Aline, que está internada. Nós vamos orar pela Aline, que está internada. O nosso irmão Eudismar, para o pastor Jeremias, pastor Luiz Carlos. Também, para os fomos aqui pedir também, pedindo oração pela Bruna. E nós oraremos pela Bruna também. Eu quero colocar, Deus, a vida da Aline nas tuas mãos. A Rosana pediu oração por ela. Ela está internada. Nós não sabemos o motivo, mas o Senhor conhece. E aqui, eu peço que no nome de Jesus, o Senhor é médico, o Senhor Deus que muda de vidas. Eu peço que o Senhor se faça presente de uma forma eficaz na vida da Aline. E que lá no leito do hospital ela possa sentir a tua presença, o teu amor, a tua graça e a tua compaixão sobre a vida dela. Que ela possa, Deus, ver a reversão do seu quadro. O Senhor conhece a enfermidade, o Senhor sabe da luta, da dificuldade que a Aline tem passado. E eu peço que no nome santo de Jesus, o Senhor possa, Deus, alcançar o coração da Aline. O Senhor possa curar a Aline, Deus, fazer com que ela deixe o hospital e seja restaurada, fortalecida e abençoada pelo Senhor. Pai, em
de Jesus. A palavra diz, Senhor, todas as vidas são essa noite. Que assim seja. Pai, que a luz seja salvada, transformada, ser com eles bem trabalho, que esse privilégio que eles têm de ser pastores, mas é um trabalho árduo, um trabalho que tem as suas dificuldades, e eu peço, Deus, que o Senhor, que é o supremo pastor, o bom pastor, possa ampará-los, ó Deus, possa no nome santo de Jesus agraciá-los com toda sorte de bênçãos, a vida do Jeremias, da sua esposa, dos seus filhos, da mesma forma do pastor Luiz Carlos, da sua esposa, dos seus filhos, ó Deus, que todos sintam cada vez mais o teu cuidado, o teu pastoreio, a tua direção, e que nesse momento de crise, de calamidade, eles possam ser instrumentos do Senhor. Também para a Titina e o seu esposo, ó Pai, os pais do Eudmar, que eles, ó Deus, sintam a pessoa idosos, ó Pai, medo, que talvez, Deus, não saem de casa, até porque não pode sair de casa, mas que talvez, Deus, mesmo no lar deles, eles estão sentindo abatidos, estão sentindo com medo, Pai, estão com aquela sensação de incapacidade, mas eu peço, Deus, que o Senhor possa, no nome santo de Jesus, fazer com que eles sintam o teu amor, a tua graça e a tua bondade e a tua misericórdia sobre a vida deles. Oramos também, ó Deus, pela vida da Bruna, que ela, Pai, sinta, Pai, seja direcionada pelo Senhor. O Senhor sabe quais são as lutas e adversidades que ela tem passado. E o Senhor é o Deus Emanuel, Deus que se faz presente. E, portanto, Pai, eu peço, sê com a vida da Bruna, Pai. Oramos também pela vida do Davi, que completa mais um ano de vida, Pai. Foi pedido da Edna. Conceda cada vez mais muitos e muitos anos para a vida do Davi, e que em todos esses anos o Davi possa crescer, provando, experimentando do Senhor, vivendo a vida que o Senhor tem para ele, querido Jesus. Faça com que o Davi cresça em conhecimento, em graça, faça com que o Davi crie, Pai, cada vez mais maturidade no Senhor, que ele possa arrancar sorriso dos lábios do Senhor e também dos lábios dos seus pais e de toda a sua família. Pai, alcança o Davi, ministra o coração do Davi, e que esse menino, esse adolescente, Pai, possa crescer no Senhor e para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, fortaleça a vida do Eudmar, fortaleça a vida do Rômulo, fortaleça a vida de todos que estão angustiados, tristes, abatidos, fracos, depressivos. Eu oro, Deus, para que essas pessoas sintam, Pai, tenham mesmo uma injeção de fé, uma injeção de ânimo, uma injeção de força que vem do Senhor, pois o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro. Por isso eu peço, Deus, por todos esses pedidos e por aqueles, ó Deus, aqueles corações que estão tristes, aqueles corações que estão abatidos, que todos possam sentir o teu amor, o teu cuidado e a tua graça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esses pedidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, eu quero deixar uma palavra como reflexão para vocês, e depois nós faremos a oração final, e nessa oração final nós vamos orar pelo nosso país
E o nosso irmão Eudismar, que está me ajudando aqui nesta noite, orará por nós e pelo nosso país, pelo Brasil, que tem crescido cada vez mais o número do Covid-19. Nós não sabemos do futuro. O futuro pertence a Deus, tem um ditado, e é verdadeiro. O amanhã pertence ao Senhor. E nós cremos em Deus. Independente daquilo que acontecerá, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas nós devemos orar para que o nosso Brasil melhore, para que a vacina seja descoberta rapidamente, para que o nosso Brasil possa caminhar em ritmo de melhora cada vez mais. Mas eu quero apenas citar, me chegou mais um pedido de oração aqui, e o nosso irmão Eudismar fará a anotação aqui. E daqui a pouco nós oraremos também, tá bom? É o pedido da Patrícia. Então nós iremos orar daqui a pouco. Mas eu quero apenas ler para vocês, sem tecer muitos comentários a respeito desse texto, até pelo fato de eu compartilhar com vocês no próximo domingo agora. Eu irei compartilhar o texto que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Eu compartilharei com vocês no próximo domingo, do verso de número 3 até o verso de número 8. Mas agora eu quero ler apenas o verso de número 3 com vocês. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, apenas o verso de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vou ler mais uma vez. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O contexto pelo qual o povo, os destinatários de Pedro, estavam vivendo, era um contexto de perseguição, de adversidade, de lutas, de ideologias, de pretensões que estavam adentrando na vida daquele povo, que é um povo considerado o povo sem casa, o povo sem lar. O povo, como o verso de número 1 da primeira Epístola de Pedro nos fala, forasteiro. Esse povo não tinha casa. A casa desse povo de Deus é na mansão celestial. Assim como nós. Nós temos uma morada, ou moradas preparadas para cada um de nós, como Jesus fala em João capítulo 14 para os seus discípulos, que ele foi para o Pai e foi preparar-vos lugar para eles e, consequentemente, para nós que cremos na pessoa de Jesus. Nós temos a morada junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas esse povo era forasteiro. E Pedro, discípulo de Jesus, que fez um trabalho
pós-ressurreição de Jesus, que é falado, reconhecido, que é digno de ser aplaudido por nós, pois foi um homem de Deus, e quando eu falo homem de Deus, não estou dizendo que foi uma pessoa perfeita, mas estou dizendo que foi alguém que viveu para Deus e que morreu por causa da obra, pelo reino de Deus, que morreu por causa da causa de Jesus. Esse Pedro escreveu a esses irmãos, e no verso de número 3, ele inicia bendizendo o Deus Todo-Poderoso. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na minha palavra introdutória, eu fiz uma pergunta para você. Quem é o seu Deus? Quem é esse Deus revelado nas Escrituras? E Pedro vai dizer aqui: bendito Deus. Esse Deus é alguém digno de que receba a nossa adoração. Esse Deus é um Deus bendito. É aquele a quem nós podemos falar bem dele. É aquele que nós podemos bendizê-lo. Esse Deus que criou os céus e terra, esse Deus que abriu o mar vermelho para o povo dele passar, esse Deus que reteve o sol quando Josué fez uma oração, esse Deus que perdoou Davi, esse Deus que restaurou Davi, esse Deus que usou Davi, esse Deus que foi boca e usou a boca dos profetas para o povo dele no Antigo Testamento, esse Deus que se fez carne na pessoa de Jesus. Quem é esse Deus para nós? E de acordo com o verso de número 3, esse Deus que no poder do Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse Deus é poderoso. E com o poder do Espírito Santo, ele não permitiu que Jesus ficasse preso naquele túmulo, mas ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. E é esta mensagem da ressurreição que deveria fazer com que aquele povo forasteiro continuasse firme. É a mensagem da ressurreição que nos faz pessoas firmes. Pessoas que perseveram naquilo que creem. Mas o apóstolo Pedro vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Esse Deus tem muita misericórdia para com o povo dele. Esse Deus tem muita misericórdia para conosco. Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes nós desagradamos o Deus Todo-Poderoso? Quantas vezes nós desonramos o nome do Deus Todo-Poderoso? Quanta coisa errada já aconteceu no nosso país. Quanta coisa errada já aconteceu no nosso estado. Quanta coisa errada tem acontecido no nosso país. Quanta coisa errada talvez tenha acontecido na nossa vida, na nossa família. Mas Pedro diz que esse Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, esse Deus tem muita misericórdia. Muita misericórdia.
O que sustenta o universo é a misericórdia de Deus. O que sustenta esse país chamado Brasil, diante de tanta coisa errada que tem acontecido, é a misericórdia de Deus. Porque ai de nós, se Deus não tivesse misericórdia para conosco, ai de nós, se Deus não tivesse graça e compaixão para conosco. Mas Pedro alegra o nosso coração quando ele diz que esse Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus tem muita misericórdia. Tem muita misericórdia para derramar sobre a nossa vida. Tem muita misericórdia para derramar sobre o nosso coração. Tem muita misericórdia para derramar sobre o nosso país chamado Brasil. É fato que Deus é um Deus de justiça, é um Deus que se ira contra a injustiça, contra a corrupção, contra pecado. Deus tem essas características também, mas à luz do verso de número 3, nós somos alertados que esse Deus tem muita misericórdia para com a nossa vida. E é essa misericórdia que nos faz ficarmos de pé. Porque ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. Mas como que Deus demonstra esta misericórdia? Segundo o texto, diz que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então eu já disse que Deus ressuscitou o seu Filho Jesus dentre os mortos. Então é mediante essa ressurreição, por causa da muita misericórdia que Deus tem, que Ele nos regenerou. Isto é, nos deu um coração novo. Tirou aquele coração duro que nós tínhamos. Tirou aquele coração egoísta que nós tínhamos. Tirou aquele coração avarento. Aquele coração libertino. Aquele coração religioso. Aquele coração que era externalizado através de atitudes equivocadas, errôneas, atitudes que desagradavam o coração de Deus. Deus, por causa da sua misericórdia, Ele pegou esse coração corrupto, tirou esse coração corrupto e colocou um coração igual ao dele. Por isso que nós cantamos aquela canção: dai-me, ó Deus, um coração igual ao teu. Um coração igual ao de Deus. Porque ainda que Ele já nos deu um coração igual ao dele, nós ainda carregamos a natureza pecaminosa, adâmica. Então nós podemos ser cada vez mais corrompidos por causa dessa natureza pecaminosa que nós temos. Mas nós temos uma natureza do segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus. E esse Jesus habita em nós por intermédio do Espírito Santo de Deus. E é por isso que Deus, por causa da sua muita misericórdia, nos regenerou. Tirou aquele coração que se inclinava somente para o pecado e colocou um coração que deseja uma vida de santidade. Mas ele diz, nos regenerou para uma viva esperança. Deus, segundo a muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para que Deus
nos regenerou para uma esperança viva, ou para uma viva esperança, como você preferir. E em uma das cartas que Paulo escreveu aos irmãos em Corinto, ele diz que se a nossa esperança limita-se a esta era, nós somos os mais infelizes da face da terra. Mas essa viva esperança que agora Pedro nos fala, é uma esperança que está depositada no céu, onde nós, que somos peregrinos, forasteiros, os sem casa, os sem lar, como esses irmãos destinatários da carta de Pedro, nós temos um lar, nós temos uma esperança neste lar. Quero concluir contando uma história de um casal que é ainda novo, com 17, 18 anos, mais ou menos. Esse casal decide ir para o campo missionário e servir a Deus no campo missionário. A igreja ora por esse casal, envia este casal, abençoa este casal, e esse casal vai para o campo missionário. Depois de 50 anos servindo a Deus, esse casal decide voltar. E voltando no avião, o avião era separado por classe A, classe B e classe C. Como missionários, eles voltaram na classe C. E conversando entre si, o esposo fala para a esposa: será como que a igreja vai nos receber? Será como que aqueles irmãos? Será como que aquelas pessoas que nós conhecemos? Será como esses irmãos vão nos receber? E eles imaginando, criando aquela expectativa de que, nossa, eles vão nos receber com festa, eles vão nos receber com muita alegria. E quando o avião está chegando ao aeroporto, eles começam a ouvir barulhos de festa, batuque, balão, todo mundo gritando, apitando, e aquela festa, e eles começam a se alegrar dizendo, eles pensaram em nós, eles vão nos receber muito bem. Só que quando o avião para, na classe A, tinha uma pessoa importante também. E essa pessoa desce e a festa vai embora. Isto é, a festa era para aquela pessoa importante da classe A, era um deputado. E depois a classe B desce, a classe C também, o casal desce, triste, abatido, e vão para a casa deles. Chegando lá, o marido revoltado começa a questionar sua esposa. E as palavras desse marido foram palavras duras, dizendo para a esposa, que até então estava sentada na mesa, ele vira para ela e diz: é isso que o teu Deus tem para nós, depois de 50 anos servindo em campo missionário. É isso que ele tem para nós.
Nós chegamos no aeroporto, nós viemos para a nossa casa, ninguém nos recebeu, ninguém preocupou conosco. É isso que nós recebemos como herança, como recompensa, depois de servir ao Senhor 50 anos. E antes de sair, ele fala para ela: ora para o seu Deus. Ora para o seu Deus, para ver se ele responde, se é isso que ele tem para nós. Quando nós chegamos em casa, sai, bate a porta e passa por um período, e depois desse período ele volta. Ainda angustiado, estressado, revoltado, ele chega, olha para sua esposa e indaga novamente. E aí, o que o seu Deus respondeu? Já não era Deus dele mais. Era Deus apenas da esposa. O seu Deus respondeu se é isso que ele tem para nós, quando nós chegamos em casa, e ela, com aquele olhar sereno, tranquila, com aquele olhar de piedade para com seu esposo e com aquele coração amoroso, aquecido, com aquele coração cheio de compaixão e alegria, ela olha para o seu esposo e responde: eu orei sim e o meu Deus me respondeu. E ele toma a palavra novamente: mas e aí, o que ele respondeu? Ela olhou para ele com um semblante alegre, feliz. O meu Deus respondeu que nós ainda não chegamos em casa. Isto é, a nossa casa é na região celestial. Ainda que aquele casal foi esquecido pela igreja, foi esquecido pelos seus amigos, não teve festa para eles, não teve apito, não teve balão, não teve surpresa, mas aquela esposa, agora velhinha, tinha a convicção de que a casa deles é na região celestial. A nossa casa não é nesta era, não é nesta vida. A nossa segurança não se encontra nas coisas, e sim no Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente pode construir muitas casas, mas se nós não tivermos a convicção de que existe um lar, uma casa melhor nos esperando, tudo que nós conquistarmos será inútil. Como Salomão, será como correr atrás do vento. Vamos aprender com esse casal a não murmurar e questionar, mas a servir ao Senhor como aquele casal que serviu o Senhor por 50 anos no campo missionário. E que a esposa, e consequentemente depois da fala dela, o esposo também, ambos tinham uma convicção de que Deus estava à espera deles na eternidade. Que Deus possa fortalecer o seu coração, a sua vida, diante dessas adversidades que todos nós estamos enfrentando. Nós vamos orar agora. Nosso irmão Eudismar orará por nós. Meu assistente me ajudou muito aqui para fazer essa live para vocês.
Mas eu queria que você orasse também. Aqueles destinatários da carta de Pedro não tinham casa terrena. Aqueles destinatários da carta de Pedro estavam apreensivos, com medo, mas Pedro falou para eles: fiquem firmes no Senhor. E eu reproduzo essa palavra. Fiquem firmes no Senhor. Não desista. Não desista da vida. Não desista da comunhão. Não desista de Jesus. Não desista. Porque Ele não desistiu de nós. Vamos orar no nome santo de Jesus. Quero chamar o Eudismar para que fique aqui do meu lado. Ele orará por nós. A Patrícia também pede oração para o seu filho Ícaro. Feliz aniversário, viu, Ícaro? Feliz aniversário para o Davi também. Deus abençoe muito a vida de vocês. E o meu irmão Eudismar orará, encerrando essa nossa live, e orará pelo Ícaro também, que foi o pedido que nos chegou agora há pouco. Tá bom? Então vamos orar, meu irmão. Chega mais para cá. Oremos, Senhor. Pai, neste momento damos graças, Senhor, Pai, por mais uma noite na Tua presença, Senhor. Amém. Pai, obrigado por essa palavra, que a nossa morada não é aqui. A nossa morada é no céu, na mansão celestial, Pai. Amém. E por isso, ó Deus, eu rogo ao Senhor que abençoe nossos irmãos de Boa Esperança, abençoe cada irmãozinho, desde o menor até o mais velho, Senhor. Que eles possam entender nesta noite que estão de passagem nesta terra e um dia irá partir desta terra para morar no céu com Cristo Jesus e cantar só um coro, um hino de louvor a Deus. Amém. Santo, santo é o Senhor, Pai. Pai, abençoe a cidade de Boa Esperança, abençoe o teu filho, pastor Wanderlei Borges, que está à frente dessa missão de pastorear a sua igreja, de pastorear o seu rebanho, Senhor. Sim. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa a igreja, abençoa a liderança da tua igreja, Pai. Abençoa os membros, abençoa os ministros de louvor, Senhor. Abençoa cada um de uma forma especial. Amém, nesta noite, Jesus. Pai. Pai, também entrega esse aniversariante em tuas mãos, o Ícaro, Senhor. Sim, abençoe, fortaleça. Mais um ano, mais uma primavera na tua presença, aleluia, Pai. Abençoe, fortalece, Senhor. Que o maior presente que ganha é o teu Santo Espírito habitar dentro dele, Senhor. Toma em tuas mãos, abençoe, cuida, guarda, protege os sonhos, os projetos do teu filho. Que ele venha cada dia mais experimentar do novo do Senhor na vida dele, Pai. Amém, Pai, abençoe cada um de uma forma especial nesta noite, Pai. Deus abençoe a cidade de Boa Esperança, a entrada e a saída de Boa Esperança. Ó Deus, abençoe, Senhor, também o nosso país, Senhor, com essa doença. Nós sabemos que o Senhor tem o poder para exterminar no minuto, Pai. Amém, por isso, Deus, o controle está nas tuas mãos. Faz, Senhor, de nós, Senhor, a tua vontade, Senhor. Para nós entregamos esse problema, esse caos que assola a nação e o mundo, Senhor, nesta noite, Pai. Abençoe a sua igreja, espalhada pela face da terra, Senhor. Abençoe mais uma vez a cidade de Boa Esperança, os irmãos, Senhor, que têm sentido falta da igreja, de congregar na tua igreja, Senhor. Sim, abençoe aqueles irmãos, Senhor, que estão assim, no momento tenso, Pai, momento de isolamento, momento de risco, meu Deus, nesta noite. Põe as tuas mãos, Senhor. Leva o refrigério da alma e do Espírito nessa noite, Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe a cidade de Boa Esperança e todas as crianças, as moças, os idosos, os velhos, Senhor, nas tuas mãos nessa noite, Pai. E nesta noite, ó Deus, queremos jogar a
bênção do Senhor pela vida do meu querido e amigo e pastor Vanderlei Borges, que tem, Senhor, com carinho, com amor, amado em fazer a tua obra, disposto o coração para abençoar e cuidar de vida, Senhor. Abençoe, que cada dia mais ele possa ser fortalecido e renovado a sua força, revigorado o teu cansaço. Pega, Senhor, o teu filho no colo nessa noite, Pai. Oh, Espírito, cuida do pastor Vanderlei Borges nesta noite, para a glória e para o louvor do teu nome. E nos abençoe, e nos dê uma noite abençoada na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Osmar. Quero louvar a vida de todos que participaram aqui. Estou vendo alguns rostinhos aqui, a Edna, o Alisson, a Patrícia, a Nara, o Hélio, a Joana e outros, né? Sintam todos abraçados e fortalecidos, todos que participaram. Domingo nós iremos louvar o Senhor novamente, partilharei a palavra do Senhor, ainda estudando a carta de Pedro. Então eu te convido, vamos valorizar esse tempo. Chegará um momento onde nós encontraremos de forma presencial. Então será uma bênção quando esse tempo chegar, será uma alegria. Nós já estamos conversando como liderança, em sintonia com as nossas autoridades, com a equipe da medicina da cidade também, para pensarmos na possibilidade da reabertura da igreja. Não sabemos quando ainda, né? Esse mês já definimos que não abriremos a igreja, esse mês de junho, e o mês de julho nós vamos nos reunir no final de junho para deliberar sobre isso, tá certo? Então nós não temos uma resposta conclusa ainda, mas estamos orando, pensando, analisando, porque nós queremos fazer da melhor maneira possível. Nós, como líderes, pastor e presbíteros, somos chamados para zelar pela vida das nossas ovelhas. Então, nós nunca vamos querer colocar nenhuma ovelha em risco. E se for preciso a gente continuar mais um tempo fechado, a gente vai seguir esse caminho. Se a gente vê que existe a possibilidade de uma reabertura, mas tudo isso será conversado, avaliado, e nós entraremos em contato com toda a igreja. Tá certo? Muito obrigado por todos vocês que participaram dessa live de hoje. Hoje eu estou num ambiente diferente. Eu vim a Três Corações, ver minha mãe, ver minha sogra, precisei vir aqui. Então peço que orem por mim, orem pela minha família, orem por todos que são da minha família. Deus abençoe muito mesmo a vida de vocês. Tá certo? Fiquem com Deus e um abraço em todos. Nós vamos encerrar a nossa live e eu estarei impetrando a bênção do Senhor. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Deus o Filho e o consolo do Deus Espírito estejam sobre vós e sobre toda a Igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.